Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Mateus, eu trabalho aqui na Neway há 3 anos, eu atuo no time de API Platform, é um time que tem o objetivo de fazer uma pavimentação aí para os outros desenvolvedores conseguirem fazer deploy de APIs, né, de maneira mais fácil. Então a gente oferece ferramental para o pessoal fazer essas configurações, esse deploy. Esse time tem esse objetivo. E hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco das estratégias que a gente tem de quando a gente adota um mecanismo, alguma coisa que a gente tem que desenvolver, né? Um novo microserviço, como que a gente adota a estratégia de API First no nosso time de API, né? De conseguir colocar valor nisso, né? Em inovação no nosso produto, sendo que a gente vai entregar uma plataforma de API, uma API mesmo, para que depois o usuário consiga usar ela e a gente consiga interagir com essa API de diversos sistemas e dispositivos. Nessa primeira parte, nessa primeira etapa, a gente vai estar passando por um tópico básico que é de API, então eu vou tentar descrever melhor para vocês, para quem está iniciando aí, o que é API, os objetivos dela, né? API REST, do que a gente tanto fala de API REST, o que ele é, o que ela é. Depois sim a gente vai cair nesse conceito de API First e os benefícios disso e um exemplo na prática para vocês. Então, primeiramente, a gente vai iniciar, ter um conhecimento básico aí do que é API, né? Então, API já é um conceito antigo, onde é uma interface de API que consegue interagir, né? Um software tem uma interface de API que consegue interagir com outros softwares, eles se comunicarem. Isso veio muito antes da web, né? De ter essas interações entre um software com outro software. Esse é o básico de API. É um mecanismo que permite que esses componentes de software se comuniquem, usando conjuntos de definições aí e protocolos. Na palavra application, que vem do API, da sigla API, application, o que ele se refere? A um software. Um software que tem um conjunto de funções que vão ser compartilhadas, né, que vão ser consumidas por outro serviço. E a interface diz no contrato que esse serviço vai ter, de como que ele vai fornecer essa interface, né, para as pessoas utilizarem. Nesse primeiro momento também a gente vai falar do que é o API REST. A gente também vai falar aqui de início sobre API REST. É interessante entender esse conceito para quando a gente for cair no API First, a gente já ter entendimento disso, de como que isso funciona, né? Então, o API REST ele vem um conjunto de verbos, um conjunto de ferramentas que nos auxiliam para fazer essa interação com as interfaces de API. Então, já é um padrão mais consolidado e mais utilizado na web. Geralmente é utilizado JSON para trafegar nessa interface, nesse protocolo, em cima do HTTP. Então, o REST define alguns padrões já para ti, por exemplo, conjunto de verbos. Eu preciso pegar uma lista de usuários. Opa, então eu tenho um get users e eu consigo obter, através desse get users, dessa URI, obter a lista de usuários de um endpoint. Ou pegar um user específico, que seria no padrão get users barra o ID do user. Então, com isso, eu conseguiria pegar os detalhes do user, acessar aquele objeto de fato. Então, o REST define esses padrões, esses verbos, que facilitam a gestão, né, a gerência e a interação com essa API. Essa API também geralmente retorna dados simples, ou seja, não precisa ter uma tela para que ela seja renderizada e esses dados sejam colocados na tela. Geralmente são sistemas que vão interagir com eles, com essas APIs, obter os dados e depois sim esses sistemas fazem a renderização da tela. Então agora a gente vai chegar no momento de API First. O porquê do API First, né? O API First, ele é uma abordagem que ele prioriza essa forma de serviços e aplicações serem consumidas. Ou seja, a gente coloca uma interface de API fazendo uma abstração do nosso back-end.
sem se preocupar em qual será o dispositivo, qual vai ser a forma como esse dado vai ser consumido. Dessa maneira, a gente tem uma entrega mais rápida, porque a gente consegue focar num caso de uso específico ali e fazer com que ele funcione, com que aquele conjunto de APIs, aqueles endpoints de API, funcione com um objetivo específico, e a gente consegue ter mais granularidade de microserviços, consegue ter microserviços diferentes com objetivos diferentes e conjuntos de endpoints ali, né, que formam aquele objetivo daquele microserviço. Além disso, a gente trata esse produto como uma possibilidade de negócio, inovações, esses microserviços, de maneira mais exponencial. Ou seja, se a gente precisar inovar ou melhorar algum microserviço desse, fica um contexto menor para que a gente consiga atuar nele e fazer essa evolução de microserviço, sendo que ele vai estar exposto via API e a gente não precisaria, nesse primeiro momento, se preocupar em qual é o dispositivo que vai consumir. Por exemplo, será que vai ser uma página web que vai renderizar esses dados e vai mostrar ela no formato HTML? Será que vai ser um dispositivo móvel que vai pegar esses dados, colocar na tela do celular ali, Android, iOS? Nesse primeiro momento, a gente não tem essa preocupação e a gente oferece essa API para que qualquer dispositivo ou serviço queira utilizar daquela API. Também um ponto importante do API First é que os desenvolvedores não se preocupam em qual dispositivo vai consumir, fazendo com que essa experiência seja agnóstica, não seja delimitado a um dispositivo específico, a uma página web ou um aplicativo mobile. Os desenvolvedores criam esse produto pensando em experiências agnósticas para depois serem evoluídas para dispositivos ou tecnologias. Outro ponto importante do API First é que as soluções elas ficam desacopladas. Como, por exemplo, se eu fizer uma solução que eu não pense nela como API First, geralmente o que acontece? Eu construí um software, um produto, que esteja acoplado tanto à parte de visualização quanto a essa camada de negócio, que a camada de API abstrai. Ou seja, hoje, olhando um exemplo atual, assim, que a gente coloca agora, no cenário atual, a gente vai lá e cria um aplicativo que esteja com esses dois ambientes acoplados, e depois a gente fala assim, não, mas essa solução não ficou legal, ela sendo consumida via um browser. Seria melhor a gente colocar um dispositivo móvel ou um outro browser mesmo, uma outra página web, uma outra ferramenta, utilizando outra tecnologia para consumir esse aplicativo, porque pelos benefícios da tecnologia, ou o UX fala que a interface não ficou tão boa, tão adaptativa, então as soluções elas ficam desacopladas. O back-end, sendo representado ali pela API, ele fica desacoplado desse front-end que a gente vai colocar depois essa camada de CSS, de style, de design e experiência de usuário para compor ela. Então, mais um reforço sobre API First é que é muito mais conveniente a gente desenvolver soluções desacopladas, que elas sejam reaproveitadas por diferentes sistemas, por diferentes softwares, porque reduz o nosso esforço, ou seja, ela consegue ser reaproveitada em diversos aspectos. Esse conceito de API First consegue nos auxiliar nesse tipo de atividade. Então, aqui eu cito alguns benefícios dessa abordagem de API First. Primeiramente, como dito, a integração. Fica muito mais fácil a gente integrar com esse back-end, consumir os dados para fazer essa entrega. Outra é o time to market. A gente pode fazer o nosso back-end muito mais formatado, robusto, e se preocupar um pouco menos com o front para fazer esse consumo de dado aqui. Porque a gente tem toda a regra de negócio desenvolvida no nosso back-end. Toda a regra de domínio, toda essa parte de código está no nosso back-end. Ou seja, essa parte de tela teria poucas coisas que ela teria que fazer a mais como complemento para essa parte do back-end.
Então, a gente consegue ter benefícios de conseguir colocar essa ideia para reproduzir, para validar no mercado, sem ter muito esforço. Então, o time to market ajuda bastante. Outro ponto importante até sobre esse assunto, a gente conversou no TDC de São Paulo, nesse ano, 2022, sobre monetização de API. Quando a gente estabelece um API First, faz com que a gente consiga se preocupar, ou tenha essa preocupação de pensar na monetização disso. Como essa minha API vai ser cobrada? Por exemplo, esses requests que baterem na minha API, eu vou ter que monetizar, eu vou ter que controlar, por exemplo, o usuário X fez tantos requests e no final do mês eu ir lá e fazer uma certa regra de cobrança assim, para gerar uma nota fiscal e cobrar esse valor monetariamente do cliente, faz com que a gente se preocupe nisso antes de vender um produto. Então, a API API First com monetização faz com que a gente consiga ter mais essa preocupação nesse assunto. Reutilização de recursos, como dito, a gente consegue ter um microserviço que ele consegue ser reaproveitado por outros serviços, sendo que tem o mesmo objetivo. Facilita na manutenção, a gente tem suítes, né? Isso vai em conjunto com essa cobertura de teste. A gente tem suítes de teste já bem definidas para ele, e quando a gente precisa evoluir, a gente tem esse cenário bem coberto. Então, a gente tem que ou adicionar testes, né, nessa evolução que esse microserviço vai ter, que essa API vai ter, para ter manutenções ou cobrir ele mais com melhorias que a gente tenha que ter, de correções de bugs, por exemplo, pode ser também considerado de melhorias que a gente tem que fazer nesse serviço. E agora a gente vai para um exemplo na prática. A gente teve recentemente com um desafio na Neoway de criar um portal para o desenvolvedor, portal para que os desenvolvedores ou clientes consigam acessar os nossos produtos de API que a Neoway fornece ou que parceiros da Neoway fornecem e colocar isso exposto numa página web para que ele consiga visualizar isso. E as funcionalidades desse portal do desenvolvedor são as seguintes. Vamos dividir ela por duas partes. As partes públicas, que os usuários, por exemplo, vão poder acessar o nosso portal de desenvolvedores e visualizar algumas informações, como, por exemplo, listar os provedores. Provedores são parceiros que a Neoway tem, que podem disponibilizar produtos de API, né, deles, assim. Então, essa lista de provedores, uma funcionalidade, visualizar os produtos desse provedor também, uma funcionalidade que a gente tem, e obter a documentação específica de uma API. Isso a gente julga como partes públicas ali, endpoints públicos que vão ser consumidos. Agora, para a parte privada, imagina-se que tem endpoints que sejam de cadastrar novos provedores, são endpoints mais administrativos, onde os times internos aqui têm acesso e conseguem fazer essa interação de cadastrar provedores, cadastrar produtos, cadastrar usuários. Então, esses endpoints, eles não precisam de APIs, eles não precisam estar acoplados. A gente não precisa fornecer tudo num único serviço. Por exemplo, eles não precisam estar numa única página web que faça todas essas operações. Eles podem estar desacoplados, ou seja, uma parte do sistema administrativo da Neoway pode interagir com essa camada de gerenciar provedores, gerenciar produtos, cadastrar os produtos. Então, está numa outra tela, numa tela de configuração mais administrativa. E essa parte pública, por exemplo, está em um site que também é mais de usabilidade com esse objetivo de fornecer os produtos, de ter catálogo de produtos lá, né, e provedores que consigam obter essas documentações de lá. Então, com isso, a gente consegue já imaginar alguns benefícios utilizando o API First. Então, se a gente traduzir isso para endpoints e aplicar o conceito de API First, qual é o resultado que a gente teria? A gente teria lá naquela camada pública endpoints de GET para pelo menos obter a lista de providers, de parceiros que a Neoway tem, obter detalhes de um fornecedor, de um parceiro ali, ou seja, passando o ID do fornecedor, a gente consegue obter os detalhes dele, obter os produtos de API,
ali ou por parceiros ou não, filtrando por parceiro ou todos os produtos de API que tem cadastrado nessa plataforma, nesse portal do desenvolvedor, ou pegando detalhes de um produto específico, vindo ali essas especificações de OpenAPI, de como utilizar aquele produto de API. Então, esses seriam os endpoints públicos que seriam utilizados, por exemplo, para renderizar essa informação num site, num projeto que o usuário iria lá, olharia lá, né? Quais são as listas de provedores, parceiros e produtos de API que a Neoway tem. Uma página que consiga lá via web ter esses dados, essas informações. Imagina-se também numa parte privada, numa parte mais de configuração, a gente pode colocar dentro da plataforma, numa parte mais privada, mais administrativa, endpoint que a gente consiga cadastrar provedores, atualizar um provider, um parceiro, dados do parceiro, cadastrar um novo produto de API, atualizar esse novo produto, excluir esse novo produto de API, gerenciar os usuários. Então, isso são partes administrativas. Como que o API First nos ajuda? Como a estratégia de API First nos ajuda nisso? É que a gente desacopla. A gente tem parte dessa solução, mesmo que ela esteja no mesmo domínio, aqui se a gente usar técnicas de DDD, por exemplo, para esse desenvolvimento dessa API, a gente tem no mesmo domínio endpoints que vão ser consumidos por páginas web e endpoints que vão ser consumidas por outras páginas web, numa outra estrutura de site, com uma outra estratégia, com uma outra abordagem, né? Às vezes com autenticação, com especificações ali que são mais administrativas mesmo. Aqui a gente entra aqui é um outro ponto, que é o portal do desenvolvedor tendo formas de consumo diferentes. Ou seja, ele pode ser consumido por uma plataforma web, mas tem uma abordagem aqui muito interessante. Ela pode ser por uma plataforma web, um site nosso, ou um outro site que estejamos desenvolvendo para ter outras análises de experiência de usuário. A gente não precisa ter, entende isso? A gente não precisa ter um único site que renderize todas aquelas informações. A gente consegue experimentar assim, dentro da plataforma web, só naquele escopo da plataforma web. Experimentar sites diferentes, modelos de sites diferentes, explorando usabilidade, explorando experiência do usuário, e eles vão consumir dessa mesma plataforma de API, que é o portal do desenvolvedor em formato de API, onde ele foi desenvolvido visando ser API First, tendo essa camada de API definida para que esses consumidores possam fazer o uso dessas informações de diversos dispositivos. Aqui também temos o exemplo de um dispositivo mobile. A gente pode, sim, também ter um aplicativo que consiga ir lá e mostrar as APIs que a gente tem disponibilizadas, quais são os provedores, né? E também a gente pode interagir de uma maneira mais manual. Imagina que a gente não tem toda essa parte de configuração pronta, mas eu, como desenvolvedor, ou membros do time, conseguem interagir utilizando um Postman, um curl, ou ferramentas que auxiliem nesse protocolo MQTT, fazendo a requisição com autenticação para esse portal do desenvolvedor. Então, pessoal, esses são os benefícios do uso de API First. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Meu contato via LinkedIn também. A gente está aberto aí para conseguir auxiliar mais nesse desenvolvimento. Valeu, abraço e até mais.